E aí, beleza? Eu fiz o jogo para uma Game Jam. Ele chama A Floresta Ilusória. Esse vídeo serve meio que uma continuação ao meu vídeo de dicas para Game Jams. Mas isso não é um tutorial, eu vou falar um pouco da minha experiência participando dessa Jam, da motivação por trás das decisões e por que temos que nos preparar melhor, uma vez que seguir guidelines para uma Game Jam é mais fácil dito do que feito, né? Então vamos começar com um tema. Nem tudo é o que parece. Esse é um tema bem tranquilo. Como sou um programador, seria ideal um tema que desse para ser explorado pela jogabilidade e nas regras do próprio jogo. Na minha opinião, esse não é um deles. Quer dizer, você até poderia fazer uma brincadeira do tipo, vou cair num espinho e recupera a vida, ou pegar um coração que tira a vida. Alguma coisa desse tipo, mas acho que seria um pouco sem graça. A mecânica ia cansar rápido, acho eu. Então tomei a decisão de explorar o tema usando plot twists. Mas o que é um plot twist? Um plot twist é quando você está contando uma história e ela toma um rumo surpreendente ou inesperado. O legal disso é que eu nunca tentei fazer um jogo que se desenrola baseado numa história. E eu, como alguém que não é realmente um contador de história, iria aprender com o processo. Esse sempre foi o meu principal objetivo em Game Jams. Aprender. Mas eu não vou parar por aí. Primeiro falando um pouquinho do jogo. A Floresta Ilusória conta a história de João em um país de fome e miséria. A sua madrasta, Lara, convence o pai de João, Daniel, de abandonar o menino na Floresta Ilusória para aumentar a chance de sobrevivência dela e do pai. O João então tem que encontrar seu caminho de volta para casa, e no processo descobre um pouco mais sobre a real desgraça do país. A floresta em si é um lugar misterioso. Pegar o caminho errado te leva de volta a estaca zero. O jogador precisa resolver um enigma para encontrar o caminho certo. A história que vem a seguir justifica o tema da Game Jam. Se você ficou curioso, dá uma olhada no jogo. Não é muito longo. Você termina em coisa de 10 minutos. O link vai ficar na descrição. Agora, falando na parte mais técnica, além de fazer um jogo baseado em história, eu quis tentar usar mecânicas que eu ainda nunca tinha trabalhado antes. Começando então pelo próprio gênero do jogo, eu fiz um 2D top-down, estilo RPG Maker mesmo. E sim, fazer o mesmo jogo no RPG Maker provavelmente era muito mais fácil, mas fugia dos meus objetivos para Game Jam. Assim, eu tive que preparar um sistema de quests e eventos em cadeia que ficou bem bacana, mas eu não me atrevo muito a mostrar o código do jeito que está agora. Game Jams são ótimas para muita coisa, mas não para fazer um código bem estruturado. Acho que dá pra ver um pouco isso aqui na minha pasta de scripts. Pathetic. Mas no fim, o jogo tinha apenas duas quests. A primeira era de pegar um pão na mesa, para fazer uma referência à história de João e Maria. A segunda era simplesmente obter um galho para se proteger na floresta. Isso foi um truque, porque o jogador não consegue avançar sem ter uma arma. A segunda mecânica era experimentar com uma coisa que se chama Pathfinding, para configurar a inteligência artificial dos inimigos. Geralmente, por exemplo, se você fizer um jogo plataforma, os inimigos vão ter alguns comportamentos comuns. Um é como você vê no Mario, por exemplo. Os monstros andam na beirada e voltam, mas eles não perseguem o jogador, são apenas obstáculos que se movem. O outro é um estilo zumbi, em que é mais ou menos o estilo do Mario, mas quando eles te descobrem, eles correm atrás de você. Então uma forma bem fácil de ter uma inteligência artificial que segue para um determinado ponto é usando o Pathfinding. Além disso, eu quis adicionar um elemento opcional de stealth no jogo. Então eu fiz um sistema de patrulha em que os inimigos têm um campo de visão. Eles ficam então indo de um lado para o outro, mudando os pontos dele aleatoriamente. E quando o jogador entra no campo de visão do inimigo, eles passam a perseguir ele. Eu também experimentei colocar alguns gizmos na cena e também adicionar um campo da área de ataque. Acho que ficou bem bacana e foi das coisas mais legais de se aprender a fazer. Eu vou ensinar com mais detalhes na próxima aula do nosso curso de jogo de plataforma. A terceira mecânica é uma mecânica de labirinto. A Floresta Ilusória é um labirinto, e só seguindo o caminho certo que você consegue passar de fase. O caminho certo é descrito brevemente por um poema, e o jogador tem que pensar um pouquinho para resolver o enigma. Não é um enigma muito absurdo e difícil também, até para não ficar chato. Mas foi legal implementar essa simulação de que o jogador está andando em círculos caso ele não consiga achar o caminho certo. E a última mecânica tem a ver com batalha, e ela é basicamente um delay de ataque dos inimigos e quando dar ou não o dano, dependendo da animação. Isso era necessário porque eu não queria usar o colisor das armas ou os braços dos inimigos para detectar isso, e sim usar uma área de dano. Eu foquei essa mecânica mais no boss, que é um minotauro, e infelizmente pela falta de tempo, eu pequei um pouco nela para os outros inimigos do jogo. A raposinha aqui, por exemplo, ficou de boa, mas o kobold está um pouco injusto, ele ataca muito rápido, é muito difícil de desviar do golpe dele. Dá só uma olhada no André se ferrando para tentar fugir dele. Então a menina era um espírito, a Madasta. Como é que eu vou ganhar dos kobolds? O Minotauro, que é o boss final, tem um ataque em que ele se prepara e depois roda, sendo que o jogador só leva dano se ele estiver rodando o machado. É bem simplesinho. Mas bem, como nem tudo são flores, eu tive vários problemas participando dessa jam. Para começar, o demo foi anunciado numa quinta-feira, mas eu só poderia começar no domingo, e por apenas 6 horas. Depois, de segunda a sexta, eu teria em torno de 3 horas por dia, e mais 10 a 12 horas no fim de semana, o que me daria umas boas 30 horas por aí.
Não é muito, mas é decente. Então eu organizei num papel tudo que eu iria fazer em 30 horas e coloquei numa enorme lista de afazeres. Claro que essa lista não ficou completa, faltou uma coisa aqui ou outra, mas a ideia geral estava toda lá. Mas também foi aqui que aconteceu meu primeiro erro. Eu subestimei o tempo que eu iria levar para fazer certas coisas simples, como tilemaps e outros designs. Eu não sou grande coisa quando se trata em fazer arte, mas eu escolhi de propósito fazer um jogo em cima dos meus pontos fracos. Então, eu tinha que me virar mesmo com isso. Para piorar, eu não contei com outras possibilidades, como por exemplo horas extras no trabalho e coisas do tipo, o que diminui ainda mais o tempo. E como sou um cara de sorte, foi exatamente o que aconteceu, né? Como resultado, eu tive que capar o jogo. Ele teve menos cenas, fases, inimigos, personagens e menos um boss. Sério, eu cortei o jogo que eu tinha planejado quase pela metade e mesmo assim ficou apertado para finalizar. E como consequência, eu tive pouco tempo para testar. Por exemplo, a parte do labirinto na floresta funciona de forma bem específica e quebra em algumas resoluções mais estranhas. Então a maioria dos PCs ficou de boa, mas em alguns isso quebrou. Olha só como é que ele tava no jogo da live do Herbert. Aliás, dê uma olhada no canal dele. Ele tá jogando todos os jogos da Jam. É muita dedicação. Mas enfim, tudo isso se resume em um problema central. Eu pensei grande demais pro tempo que eu tinha, e no fim eu paguei por isso. Nessa situação até me arrependi um pouquinho de não ter ido com meus pontos fortes. Fazer uma coisa baseada em mecânica que eu pudesse adicionar conteúdo através de level design, por exemplo. Mas ao mesmo tempo eu não me arrependo. Foi uma experiência estressante, mas também realizadora. Fazer um jogo em uma semana não é tarefa fácil. E ter uma deadline para os seus projetos ajuda muito a alavancar eles e a você aprender mais sobre desenvolvimento de jogos. Eu aposto que se você participou em alguma Game Jam, você se sentiu um pouco assim. Mas não veja isso como uma derrota ou alguma coisa do tipo. Claro que vai ter sempre alguém que já trabalha na área há anos participando das Jams e vai fazer um trabalho bem melhor. Muita gente já tem scripts e assets antigos que reutiliza e não faz nada do zero. Então é assim mesmo. É difícil. No fim do dia, o importante é aprender e evoluir. E se você sentir que você pelo menos cumpriu essa missão, você tá bem. Mas enfim, a gente fica por aqui. Fiquem ligados para mais vídeos e guias. Deixe um like e até a próxima. Fui!